paz, irmãos e irmãs. Quero saudar a todos, né? Com a graça realmente de Jesus, porque se não for a graça, nós estamos perdidos, né? Ela se renova, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Quero também saudar você que está nos vendo aí pelo canal das mídias sociais, no canal do YouTube. Essas mensagens estão sendo colocadas já no YouTube, depois você pode ir lá acessar, se você não pôde vir em algum culto, né? Então quero convidar você a caminhar conosco pelo mês de agosto e setembro, caminhar nas igrejas registradas em Apocalipse. E você que está vendo esse primeiro vídeo aí também na internet, que você possa acompanhar, fazer suas anotações, né? Que você possa divulgar isso também. Apocalipse capítulo 2, verso 1 em diante. Vou ler na versão NVI. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Uma imagem que de muitas maneiras mostra por que tantas igrejas estão em declínio. Uma imagem não só de uma igreja, mas de cristãos individuais ao longo do caminho permitiram que o bem supremo, que a pessoa do divino Deus o motivasse a continuar na caminhada. Perderam o melhor de suas vidas espirituais. Espero que isso não tenha acontecido com você. Espero que Deus esteja aqui trabalhando em nosso meio para estarmos também vigilantes, para nos proteger individualmente contra essa perda da paixão. Nos proteger contra aquilo que a igreja de Éfeso se tornou, uma igreja laboriosa, que trabalhava muito, mas sem nenhuma paixão. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando a respeito desse texto, disse o seguinte: a igreja de Éfeso teve grandes pastores como Paulo, Apolo, Timóteo e João. Aquela era uma grande igreja. Houve naquela igreja ricos sinais de avivamento. Primeiro, as pessoas, ao ouvirem o evangelho, vinham publicamente denunciando as suas obras pecaminosas. As pessoas convertidas do ocultismo queimavam em praça pública os livros de magia. O evangelho espalhou-se por toda a Ásia a partir do testemunho daquela igreja. Era uma igreja missionária. E Jesus tem uma mensagem para essa igreja, e essa mensagem é para cada um de nós individualmente. Veja que o pastor Hernandes também tem a mesma ideia, de que a mensagem ela tem que ser para cada um de nós individualmente. Essa é uma igreja, irmãos, de uma história belíssima. Cristo faz alguns elogios no primeiro momento. Cristo elogia esta igreja. Na cidade de Éfeso, poderosa, majestosa, um centro de turismo, um centro de comércio. 4 principais rotas comerciais passavam por aquela cidade. Aliás, as cidades ali daquela região, num raio de 500 quilômetros, todas elas eram ligadas pelas estradas romanas. Uma cidade cosmopolita no mundo antigo, rica, muito pagã também, pois era ali em Éfeso que ficava o maior templo, pelo menos no mundo antigo, dedicado a Diana, ou Artemis, ou em outra língua. Essa igreja, irmãos, ela estava nessa cidade, porém, sua fundação foi maravilhosa. Em Atos capítulo 20, nós temos o registro do que Deus havia feito naquela cidade. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando vai
retomar a sua viagem, chama os presbíteros da igreja de Éfeso e se despede deles. Nós temos também, aliás, a carta aos Efésios, né, para nos ajudar a entender o quão profundo aqueles irmãos receberam a mensagem do Evangelho. Mensagem que veio pelo apóstolo Paulo, depois pelo trabalho de Apolo, de Timóteo, de Priscila e Áquila. Eles entenderam que estavam em Cristo e andando em Cristo, se envolviam, está lá na carta aos Efésios, eles se envolviam em guerras, em batalhas espirituais. Perceba a orientação do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, lá em capítulo 6, olha, vocês têm que tomar posse do capacete da salvação, da espada do Espírito. Ou seja, uma igreja que tem consciência da sua luta, da sua batalha. E essa igreja viveu num dos momentos, ou tinha sua fundação, num dos momentos mais difíceis de toda a história cristã. No ano 54 depois de Cristo, o imperador Nero persegue obstinadamente os cristãos. Os acusa de causar incêndio, de incendiar Roma. Mas mesmo assim, Éfeso se recusa, a igreja de Éfeso se recusa a dobrar os seus joelhos perante esse imperador. Esta história, ela é belíssima. Éfeso tem sobre si a história de um passado glorioso. Mas é nesta mesma carta de Éfeso, não esta que nós lemos aqui pelo Senhor Jesus, é nessa mesma carta que o apóstolo Paulo diz que os irmãos precisavam se encher do Espírito Santo. Mesmo eles tendo sido instruídos por Apolo, aliás, Áquila e Priscila foram enviados, né, para que pudessem corrigir alguns pensamentos de Apolo, está lá em Atos capítulo 18. Então é uma igreja que tem uma saúde doutrinária, uma igreja que quer pensar da forma correta. Paulo ficou lá 3 anos, então era natural que essa igreja tivesse essa saúde doutrinária. Mas na mesma viagem que ele estava, passando por Mileto, ele se encontra com esses presbíteros da igreja. E fala para eles que talvez eles não o veriam mais. Mas que a igreja não ficaria sem pastoreio. Que privilégio aquela igreja teve de ter pastores assim, né? Agora, só porque uma igreja teve um passado glorioso, não quer dizer que ela terá um futuro também glorioso. Isso é muito diferente. Alguns anos depois, os estudiosos, irmãos, diferem. Alguns defendem a data da escrita de Apocalipse no ano 68 e outros por evidências externas, ou seja, por gente que escreveu falando do livro de Apocalipse. Alguns entendem que talvez Apocalipse tenha sido escrito por volta do ano 95, 96 depois de Cristo. Dependendo da data que você adotar como escrita, vai mudar algumas interpretações de alguns textos. Mas isso é uma conversa para outro dia. O fato é que quem escreve essa carta é o apóstolo João, que estava exilado ali na ilha de Patmos, e que alguns acreditam também que João tenha passado por Éfeso, né, e por causa do seu trabalho lá, das suas crenças, foi preso e exilado, colocado na ilha de Patmos. Alguns textos, irmãos, extra-bíblicos, falam que tentaram até queimar o apóstolo João, mas nós não temos absoluta certeza disso. Ele está num domingo, diz o Apocalipse, no dia do Senhor, num domingo, e ele se acha no Espírito, e ele tem, então, ouve essa voz, tendo esse impacto da presença de Deus na vida dele, ouve uma voz que vem de trás dele, e aí essa voz passa a falar com ele. E essa voz é vinda daquele que é o Senhor Jesus. Então João recebe esta mensagem com o endereço certo. João, você vai transmitir esta mensagem para estas igrejas. E a primeira delas, esta igreja de Éfeso. Vamos entender algumas coisas aqui nesse texto, né? Palavras daqueles que têm as 7 estrelas, capítulo 2, verso 1.
daquele que tem as 7 estrelas, daquele que tem todo o domínio. Em sua mão direita, na mão de Jesus, anda, né, e anda, ou melhor, as 7 estrelas estão na mão direita de Jesus, e ele anda entre os 7 candelabros de ouro, ou 7 candeeiros de ouro. Cada candeeiro desse representa uma igreja. Então Jesus é aquele que está caminhando por sua igreja. Caminhando por sua igreja. O número 7, eu penso, irmão, ser bastante emblemático, porque se 7 é o número da perfeição, o número da plenitude, significa que Jesus conhece completamente toda a sua obra, não importa onde ela esteja. Pode ser uma igreja lá no Amazonas, outra na Ásia, outra na África, outra na Ásia, outra na Groenlândia, outra no Polo Norte. Jesus conhece cada uma de suas igrejas. Isso é o que significa. Ele anda, né, nas posições onde estão as igrejas. E Jesus, então, os aconselha que eles precisavam voltar ao primeiro amor. Mas veja bem que coisa interessante, irmãos. Ao ler os primeiros versos aqui, se eu não tivesse conhecimento do verso 4, eu não diria que essa igreja é uma igreja que falta amor. Digamos que o meu conhecimento fosse até o verso número 3. O verso 2 diz assim: conheço as suas obras e o seu trabalho árduo. É uma igreja que trabalha. É uma igreja que tem atividade. É uma igreja que trabalha, irmãos, com bastante esforço. É uma igreja que trabalha a ponto de se desgastar no trabalho. Ninguém em sã consciência diria no primeiro momento: ó, essa pessoa não gosta de Jesus, não ama Jesus, porque ela não pode, ela trabalha tanto. Ainda diz que essa igreja persevera. Persevera no seu trabalho ou persevera na fé? Não sabemos ao certo. O fato é que pode ser ambas as coisas. Pode ser uma igreja que persevera no seu trabalho, na sua fé, em detrimento da perseguição do Império Romano. Não posso dizer que uma igreja que continua o seu trabalho, estando sendo perseguida pelo Império, seja uma igreja que não tem amor. Concorda comigo? Não? Se você não concorda, depois a gente discute. Porque nós estamos acostumados a pensar assim, né? Eu que sou pai, você mãe ou pai, você cuida do seu filho, você o alimenta, você, né, proporciona para ele uma cama para ele dormir, você dá roupa lavada, passadinha, você o leva na escola, você acompanha o seu desenvolvimento, você está sempre trabalhando por eles. Não é verdade? Então ninguém imagina que você vai fazer isso, né, com falta de amor. E ainda mais, sei que você não pode tolerar homens maus. Então uma igreja que ela tem um discernimento. Ela sabe muito bem, olha, isso aqui me serve, isso aqui não me serve. Isso aqui é bom para mim, isso aqui é mal, não quero. Eu não posso tolerar pessoas que caminham pelo caminho da maldade. E põe à prova aqueles que se dizem ser apóstolos, mas não são. Então é uma igreja que, além de ter esse discernimento do bem e do mal, é uma igreja, irmãos, que tem esse discernimento, digamos assim, doutrinário. Ou seja, ninguém vai chegar aqui e se dizer apóstolo sem que a gente prove. É válido lembrar, não é o nosso tema de hoje, mas para ser apóstolo, segundo os critérios bíblicos, primeiro, você tem que ter sido testemunha da ressurreição. Tem que ter pertencido à primeira geração de cristãos. Isso está em Atos dos Apóstolos, quando a igreja do Senhor resolveu escolher o sucessor, o substituto para Judas. O critério foi esse. Tem que ser testemunha da ressurreição. Então os apóstolos de hoje devem ter vivido na época de Jesus. Segundo o critério da igreja de Jerusalém. Começa por aí. Essa igreja falou, não são apóstolos. E descobriu que eles eram impostores, ou seja, gente que estava ocupando um lugar que não lhes pertencia. Olha que igreja, irmãos, que no primeiro momento não me parece uma igreja que tem problemas, porque é uma igreja que, isso aqui não é, você é impostor. Coisa que até hoje, 2000 anos depois, de história de igreja, de ortodoxia cristã, de estudos e mais estudos, nós ainda temos dificuldade.
E essa igreja já sabia. Descobriu que eles eram impostores. Outra característica elogiável, essa igreja perseverava e suportava sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. É uma igreja que não tem nenhum problema em sofrer por amor a Jesus. Certamente nesta igreja não havia entrado nenhum traço ainda de teologia da prosperidade, nenhum traço de triunfalismo cristão. Eles entendiam que Jesus era o Senhor da vida deles, que não deveriam dobrar os seus joelhos perante César e que eles levariam isso a últimas consequências por causa de sua fé, por causa do nome de Jesus. Se eu terminasse aqui até o verso 3, que igreja fantástica. Que igreja fantástica. Mas quando eu chego no verso número 4, tem aí o conselho de Jesus. Jesus os aconselha que volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras, volte às primeiras coisas. Mas usando aqui a palavra amor, irmãos, num certo sentido, Jesus não está desconsiderando o que eles fazem, mas Jesus está interessado na sua paixão, no seu sentimento. Não somente na quantidade de coisas que faz, mas no como está fazendo. E se o que está fazendo realmente por paixão. Eles começaram forte, mas ao longo do tempo as coisas começaram a mudar. Uma geração nova tinha surgido, desde que Paulo tinha pregado entre eles. Enquanto permaneciam fiéis à palavra de Deus e estavam sofrendo dificuldades, mas como na maioria de nós, talvez você não comungue no mesmo pensamento que eu, e eu respeito, mas mesmo fazendo tudo isso, eles haviam perdido a paixão, o fervor, o amor apaixonado, que os motivou a queimar dentro de seus corações todo e qualquer ídolo interno. Anote bem essa frase. Nós precisamos não somente queimar ídolos visíveis, mas ídolos internos. Coisas que ocupam a nossa paixão. Coisas, irmãos, que devotamos tempo, paixão, sentimentos. Coisas, irmãos, que não têm aparência de deuses, mas são. E que cultivamos. Este amor apaixonado que os motivou a, no passado, serem zelosos e fervorosos, agora estavam somente sendo zelosos. Nada contra o zelo, mas o zelo por si só, a preservação da doutrina por si só, irmãos, não era suficiente do ponto de vista de Jesus. O que acontece quando perdemos o nosso primeiro amor? Um pastor americano, estudioso da Bíblia, elenca aqui algumas possibilidades. O que acontece quando perdemos o nosso primeiro amor? Primeiro sintoma, concentramos-nos na forma em vez da substância da nossa fé. Concentramos-nos na forma em vez da substância de nossa fé. Isso pode ser pormenorizado da seguinte forma: ficamos apaixonados pelo conhecimento em vez da santidade. A santidade pessoal não é mais a nossa busca, mas é a busca só pelo conhecimento. Nós nos convencemos de que, tendo conhecimento, nós nos tornamos sagrados. E isso é tentador, porque a gente que acha que pode alcançar isso por nós mesmos, e de fato, um conhecimento pode ser adquirido pelo esforço próprio, mas num determinado momento isso pode substituir a presença de Deus e o senhorio dele na nossa vida. E aí é algo que a gente não pode fazer por nós mesmos. A gente carece da atuação do Espírito Santo. De modo que, se nós não tomarmos cuidados, o saber pode se tornar mais importante do que o ser. O saber se torna mais importante do que o ser. É por isso, irmãos, que na carta de Efésios, o apóstolo Paulo fala: vocês precisam se encher do Espírito Santo.
precisa se encher do Espírito Santo. Não dá para viver do passado. Tem que continuar. E os estudiosos falam que o apóstolo Paulo, quando usa esse imperativo, dá a ideia de que o enchimento do Espírito Santo tem uma ação contínua. Ficamos confortáveis com o santo em vez de nos admirar diante do santo. Ou seja, a sensação de admiração que o profeta Isaías teve lá no capítulo 6, quando ele, no ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor no alto e sublime trono. E ele, irmãos, ficou tão impactado com a visão que ele tem do sagrado, que ele olha para si mesmo e diz, desesperado, eu estou desesperado, eu sou indigno, não tem como. Eu não posso estar aqui nesse lugar. Pela graça divina, ele é tocado em sua boca com um tição, uma brasa viva tirada do altar. E aí Deus santifica a boca dele, e aí Deus diz, agora você pode pregar. Ou seja, diante da presença de Deus, irmãos, nós nos quietamos, nós nos quebrantamos, nós choramos, nós confessamos pecados, esses efeitos têm que acontecer na nossa vida, irmãos. Mas quando a gente se acostuma com o sagrado, a nossa reunião pode se tornar simplesmente um ajuntamento, irmãos, que pode se tornar simplesmente uma ação, uma coisa social. Sem a devida consideração de que Deus está ali. Preste atenção, irmãos. O próprio Jesus já disse, onde houvesse 2 ou mais reunidos no seu nome, ele ali estaria. Nós cremos que Deus está aqui, mas pare para pensar, eu não estou falando de formalidade, eu estou falando de uma condição interior. Tá? A gente pode ter um culto profundamente espiritual, profundamente um culto inspirador, onde há quebrantamento e a liturgia ser livre, a liturgia ser menos densa, digamos assim. Nós podemos ter um culto onde existe um programa todo estabelecido, onde são cantados hinos tradicionais e o Espírito Santo atuar poderosamente. Não é a forma por si só que vai produzir quebrantamento nas pessoas. Mas é a atuação do Espírito Santo que pode trazer quebrantamento na vida de uma pessoa. E a consideração individual de cada um diante do seu Deus. A gente perde essa noção, irmãos. E aqui eu quero fazer uma aplicação muito particular. Abandonar o primeiro amor, a palavra abandonar aqui, significa partir, ir embora, ou também dispensar. O que é indispensável na nossa vida com Deus? Essa palavra, irmãos, apecas, é a mesma palavra que o Novo Testamento utiliza para repúdio ou para divórcio. Ou seja, abandonar o primeiro amor é eu tentar levar uma vida religiosa, note bem, é religiosa, porque você tem ortodoxia, você tem fé, você tem culto, você tem reunião, você tem um corpo doutrinário, você não tolera o mal, você quer se aproximar do bem, você sabe quem é apóstolo, quem não é, você persevera no sofrimento, e mesmo assim estar divorciado, você abandonou o amor e a paixão por Cristo. E isso aqui, irmãos, é o que mais me intriga. Como que isso é possível? Como que isso é possível? Outra característica que o pastor coloca: perdemos nosso zelo evangelístico e vemos o mundo como nosso inimigo em vez de nosso campo missionário. Como que isso se exemplifica na prática? Isso nos torna mais preocupados com o conforto dos santos do que com a salvação dos perdidos. É o que faz com que as igrejas e que as pessoas em cada igreja se tornem direcionadas para dentro, em vez de dirigidas externamente. É quando nossas reuniões e programações e planejamentos têm mais a ver com o conforto pessoal, com a permanência
do nosso status, da nossa posição, ao invés, irmãos, de nos preocuparmos com aqueles que não estão caminhando na mesma fé. Mas veja bem, volto a frisar, é a ação individual de cada um que faz com que a ação da igreja se efetive. Então, se o teu coração não for aberto ao perdido, a igreja também não vai ser. Se o coração de um pastor de uma igreja não for aberto para os novos, para aqueles que querem iniciar sua caminhada da fé, essa igreja também não vai ser. Nenhuma igreja será mais missionária do que sua liderança. Analise, irmãos, a programação da sua vida. Todos os seus amigos. Quantos amigos, irmãos, que não caminham com Jesus você tem? Você deveria ter. Deveria ter. As pesquisas mostram, irmãos, que as pessoas que mais evangelizam são as pessoas que estão nos primeiros anos de conversão. Alguns dizem que depois de 8, 10 anos de conversão, a pessoa já não pensa mais no assunto. Quando eu falo pensa, no sentido de tomar atitude em relação a ele. Pensa. Analise comigo. Nós nos tornamos insensíveis ao Espírito Santo e assim nos tornamos embotados aos pequenos pecados que nos perturbam. Ou seja, nós vamos nos embrutecendo para o Espírito Santo, nos tornando brutos diante do Espírito. A gente já não ouve mais a voz de Deus. Já parou para pensar, irmãos, no início da sua caminhada cristã, onde parecia que tudo tinha a ver com Deus? Respirava Deus. O que é que Deus quer de mim? Você lia um texto bíblico, Deus está falando comigo. Você ia num lugar de oração, numa reunião de oração, e a tua preocupação era, olha, eu vou orar, interceder por alguém, vou orar por alguém, Deus pode fazer um milagre. Quero saber a vontade de Deus para a minha vida. Eu estou vendo aqui que a minha vida precisa ser consertada, eu preciso dar um jeito nisso aqui, estou caminhando ainda com esse pecado. Depois o tempo vai passando. A gente se acostuma a viver com as amarguras, com o orgulho. A gente alimenta determinados sentimentos e pensamentos e por aí vai. E a gente se acostuma com eles. Em último lugar, irmãos, dentro desse aspecto aqui, para identificar isso, esse pastor diz: permitimos que outras coisas se assentem no trono de nossas vidas e relegem a Cristo, e relegamos a Cristo um menor lugar em termos de importância. Nós podemos, irmãos, ter todo o serviço cristão nos lábios, mas em nossos corações outras coisas reinam. Já disse o Antigo Testamento: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós cantamos, mas o coração está longe. Começamos a amar mais algo ou alguém do que amamos a Cristo. São perguntas que eu chamo de perguntas de inquirição ou de inquisição. Né? Pastor Hernandes, tem um outro comentário a respeito desse texto que eu gostaria de ler com você. Diz assim: amor imortal. Sem esse amor, a obra da igreja é morta. A primeira geração era marcada pelo amor. 30 anos se passaram, uma nova geração despontou na igreja de Éfeso, que perdeu o fogo da sua primeira devoção. Continuavam trabalhando, mas sem amor. Continuavam enfrentando perseguições, mas sem amor. Firmes na doutrina, mas sem amor. Mas sem amor, o trabalho se torna enfadonho. Sem amor, o sofrimento é estoicismo, que é um pensamento do primeiro século. Sem amor, a ortodoxia é morta. O amor é maior do que o conhecimento, do que a fé e do que a esperança. Jesus está dizendo para nós, irmãos, Jesus está dizendo para mim e para você: onde você caiu? Lembre-se de onde caiu. Onde foi? Onde foi? O que aconteceu que deixou você assim? Se é que você está assim. Fazendo essa inquisição, lembre-se de onde você caiu e volte às suas primeiras ações e à vida que você tinha antes. Quem sabe tua vida está mais apaixonada hoje. Amém? Isso é possível. É possível sim que uma pessoa nunca perca esse amor e caminhe vitoriosamente em Cristo.
Mas, em último lugar, irmãos, tem também uma advertência de Cristo. Jesus considera a falta de amor um pecado. E é por isso que aparece aqui a palavra arrependimento. Verso número 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se. Arrependa-se. Se eles não se arrependerem, se eles não retornarem ao seu primeiro amor, Jesus removeria o status daquela igreja. Nós temos aqui várias possibilidades, irmão. Uma é que talvez essa igreja local, né, deixaria de existir. E a outra interpretação é que por causa dessa falta de amor e de paixão, chegaria um tempo em que as estruturas que a igreja criou para manter o seu pensamento, a sua ortodoxia, não suportariam as perseguições, considerando que as gerações viriam e assim por diante. Os estudiosos falam que já no 4º século da era cristã, esta igreja já não existia mais. Hoje, as ruínas desse lugar estão debaixo de um pântano. Acabou, morreu. A gente pode ter edifícios, a gente pode ter programas, uma vida agitada, agenda totalmente preenchida com atividades evangélicas. Mas o coração pode estar longe. Instalações bonitas, sermões inteligentes, mas o poder de Deus está faltando. Um amigo meu testemunhou, irmãos, que um pastor recebeu um convite de uma igreja norte-americana, já de pessoas da melhor idade. E essas pessoas convidaram esse pastor para pastorear essa igreja. E lhe fizeram a seguinte proposta: pastor, nós não queremos que o senhor pregue fora da igreja. Nós não queremos que mais ninguém entre nessa igreja. Nós só queremos que o senhor faça os nossos funerais, que o senhor case nossos filhos aqui na igreja, se eles quiserem casar, batize os nossos filhos. O senhor não se preocupe com dinheiro, nós temos dinheiro guardado para essa igreja sobreviver 40 ou 50 anos ainda, pagando o teu salário e mantendo o prédio. O senhor topa? Ele topou. Se vendeu. Se vendeu. 2 erros estão aqui, de quem convida e de quem aceita. Ou seja, uma igreja que já não tem mais paixão. Acabou. Que imagem trágica isso nos pinta. Um grupo de pessoas que, estando dentro do movimento cristão, não tem mais a paixão pelo Jesus da Bíblia. Sem o Deus vivo no meio deles. Que triste, irmãos. Mas Jesus adverte, arrependa-se. A falta de amor, irmãos, é um pecado. E aí a Jesus associa, agora tem obras que precisam ser praticadas. Mas se as obras que eles estavam praticando no momento não estavam agradando a Jesus, então que tipo de obra é essa? São obras, irmãos, que talvez possam ter traços, semelhanças com as obras que eles estavam praticando naquele momento, mas que junto com essas obras tinham um ingrediente: amor, paixão por Cristo, pela pessoa de Jesus. Essa é a diferença. Quais são as primeiras obras, irmãos? Eu não preciso ir muito longe. No momento em que há a conversão, que há a mudança, em que nós nos deparamos com os nossos pecados e percebemos que somente em Cristo eles podem ser perdoados, um sentimento de graça. É como se a gente recebesse uma efusão dessa graça, isso entra no nosso coração e a gente crê e se sente aceito na família da fé. Irmãos, a alegria preenche o nosso coração, uma alegria indizível, uma paz. E você já parou para pensar que naquele momento a comunidade cristã parece que é um lugar, parece que o céu, gente, abriu dentro da igreja e essa comunidade é fantástica, é ou não é? Aí passa um tempo, você começa a ver o defeito dos irmãos. Você dá uma olhada, ih, aquele dali fofoca. Ih, rapaz, aquele dali não paga as contas. Ih, aquele outro lá fala um palavrão. Ih, aquele lá é nervoso. Ih, aquele tem ira. E aí, irmãos, a tua paixão vai diminuindo. E aí a igreja começa a ficar cheia de defeitos para você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu só tenho 2 olhos para enxergar os defeitos de vocês. Mas aqui eu estou vendo
600 olhos para enxergar os meus. É a diferença. Não pense, irmãos, que é só a gente, que só eu sou afetado pelos erros dos outros. Não. Meus erros também afetam a vida de vocês. É por isso, irmãos, que Jesus, lá no livro de Oséias, há uma referência a essa paixão, quando Deus, se dirigindo ao seu povo, diz assim: olha, lembra da tua paixão, da tua afeição enquanto noiva? Os olhos da noiva eram somente para o noivo, mas com o tempo, seus olhos foram tirados e vendo outras coisas. E a paixão acabou. O profeta ainda diz assim: lembra-me da tua afeição enquanto noiva, como você me seguia no deserto. É uma referência do povo saindo do Egito, caminhando durante o dia embaixo daquela nuvem, à noite debaixo da colina de fogo, só dependendo de Deus, só vivendo do maná. E aí quando eles entraram na terra prometida, irmãos, e começaram a dominar e começaram a crescer, a prosperidade veio e o coração deles se afastou de Deus. Lembra, irmãos, quando você com tão pouco ofertava tanto? Lembra quando você com tão pouco, vivendo simples, mesmo assim se dedicava mais? Hoje a gente tem mais dinheiro do que antes, a verdade é essa, irmãos. Se você perguntar para a geração de hoje, para a geração aí dos irmãos, você vai encontrar histórias de gente que aqui está sentado, que passou fome. E mesmo assim, quando chegava a gente em casa, ainda dividia o prato de comida. E hoje a gente tem muito mais e divide muito menos. É essa mesma ideia de que quando a gente entra na prosperidade ou no lugar que a gente se sente mais confortável, parece que a gente se esquece de orar. É por isso que, irmãos, até mesmo o nosso status se torna o nosso ídolo e nos afasta de Deus. Por isso que Jesus considera isso um pecado. Jesus diz: arrependa-se. Arrependa-se. Eu ia trabalhar mais uma coisa aqui, mas vou encerrar por aqui, irmãos. O que é que Deus está lhe dizendo nessa noite? Eu creio que cada um de nós aqui, irmãos, está recebendo da parte de Deus um pedido. Creio que Ele está pedindo a cada um de nós que faça o mesmo que Ele pediu à igreja de Éfeso. Está pedindo para você lembrar de onde você caiu, onde você já esteve. E Ele nos aconselha a voltar à paixão que um dia nós tivemos por Jesus. Volte para o momento em que você conheceu Jesus, em que as coisas eram mais simples. A tua fé podia até ser menos elaborada, mas você amava mais a Jesus. Quem sabe nessa caminhada, por suas perdas, por suas dores, você se machucou com algumas coisas, tem se afastado do convívio, da presença de Deus e da vida de comunidade. Tirou os olhos de Jesus e pôs os olhos nas circunstâncias. Quem sabe aqueles momentos de adoração que eram tão espontâneos no começo, você foi abandonando. E até mesmo para você cantar e adorar foi se complicando. Tem dificuldade de cantar sozinho para Deus. Talvez aquele sentimento de gratidão que você tinha pelo tão pouco que você tinha, hoje, tendo mais, já não agradece. Lembra daquele momento em que nada mais importava, apenas Jesus? Em que você considerava a vontade de Jesus na sua escola, nos seus relacionamentos, no seu namoro? Você queria que Jesus te ajudasse a escolher com quem você ia se relacionar? Você queria que Jesus lhe ajudasse a administrar o dinheiro que você tinha? Que Jesus definisse o que Ele queria da sua vida? Deus quer que eu e você voltemos e lembremos desse momento.
Voltemos para Ele. Voltemos para o nosso primeiro amor. Essas são as primeiras obras, ainda que simples. Você podia fazer a sua oração. Fazer um momento de silêncio.